Bom dia, bom dia. Enfim, a segunda-feira chegou, né? Nós estamos aqui com o nosso cafezinho, né? A nossa palavra. E como você está? Como você passou seu fim de semana, né? Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Final de semana abençoado, final de semana de descanso, né? Que a gente precisa descansar também, né? Não é só correria, né? A vida não é só correria. Bom dia, Eliane, tudo bem? Há uma necessidade de tirar um tempinho, há uma necessidade de descansar, né? Porque nós precisamos também, né, cuidar da parte espiritual, mas nós precisamos cuidar também da nossa saúde, né? Então a correria, tem hora que a gente tem que deixar um pouquinho para lá e descansar, né? Graças a Deus, na semana de descanso, nós estamos aqui para o nosso cafezinho, né? E graças a Deus, para a honra e para a glória do Senhor, né? Todos os dias, segunda a sexta, né? Sempre que o Senhor permite, segunda a sexta-feira, nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Trazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nessa manhã, né, nós estamos aqui para falar, né, sobre um tema. Deus falava comigo algo e Ele confirmou, né, quando eu cheguei ontem, eu na igreja, o Senhor me confirmou esse tema. E eu falei, Senhor, que coisa linda, que maravilha, né? Nós vamos falar sobre a presença de Deus, né? Porque a presença de Deus ela é indispensável em todas as nossas funções. Tudo que a gente vai fazer, tudo que eu e você, que nós viemos a fazer, nós precisamos e necessitamos da presença de Deus, né? Sem a presença de Deus, né? Nós vamos falhar, né? Sem a presença de Deus, nós vamos falhar, nós vamos começar e não vamos dar continuidade, né? Tem coisas que se você for fazer, mas se não tiver a presença de Deus, nós não vamos ter o que? Desenvoltura, desenvolvimento, sucesso naquilo que, né, vai ser feito. Tudo que nós venhamos fazer, precisamos da presença do Pai. E a palavra de Deus eu quero deixar hoje no livro de Êxodo, né? Capítulo 33, versículo 12, a qual vai dizer assim, né? Nós vamos ler a palavra aqui. Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Bom dia, Josi. Bom dia, Tatiane. Como é que você tá? Tá bem? Como é que tá a recuperação aí, Tati? Tá tudo certinho? Aqui tá tudo bem, né? Para a glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos e ao teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra, né? Essa palavra aqui, ela é forte, né? Nós sabemos que Deus, Deus falou com Moisés que ele ia enviar um anjo que iria diante do povo, né? Ali a terra prometida já estava ali, tudo que o Senhor havia falado, né? E Moisés antes ele havia feito ele fez uma intercessão pelo povo, né? E Deus fala com ele que ele ia enviar um anjo, né? Enviar um anjo para ir com ele. Então o que ele fala? Não, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Então o que isso quer dizer? Bom dia, Luiz, tudo bom? A paz. O que a palavra de Deus vai nos ensinar com isso, né? Porque Moisés, a Bíblia diz, Pai, Senhor, irmã aí, bom dia. A Bíblia diz que Moisés, ele falava com Deus face a face. Moisés é um homem que falava com o Senhor face a face, frente a frente. Então imagina você, né? Deus usa Moisés tremendamente, o Senhor levanta para tirar aquele povo, né, daquela situação, né? Deus envia ele como um libertador, sabendo, né, que a obra, né, toda a obra, todo o conjunto da obra de tudo que aconteceu, foi Deus que estava com ele em todo o tempo, né? Deus se fez forte com Moisés, Deus chamou Moisés, né? Desde o princípio, Deus separa este homem para algo maravilhoso, para algo tremendo. E ele faz o quê?
ele vai lá libertar esse povo, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele está conduzindo essa live assim como ele nos entregou, né? Ele está conduzindo essa live e ele vai trazer no seu coração a revelação da palavra. Então, quando nós vemos Moisés, ele chega, né, diante de Deus e ele fala, ó, se a tua presença não for comigo, né? E Deus já tinha falado que ia mandar o anjo. Só que ele sabia que como assim? O Senhor vai mandar um anjo, mas e o Senhor, né? Então, por maior que seja a promessa que paira sobre a sua vida, que Deus fez na sua vida, a promessa de coisas grandiosas sobre a sua vida, nós não podemos negociar a presença de Deus, porque estava ali perto de acontecer, próximo de acontecer. E ele falou, não, sem a tua presença, não nos faça sair desse lugar. E muitas vezes nós podemos, né? Eu falo que o inimigo, o mundo, as circunstâncias, as situações, os amigos, né? Vão sugerir, né? Vai ter uma hora que você vai ser tentado a negociar a presença de Deus. E quando eu digo que você vai ser tentado a negociar a presença, é porque às vezes o Senhor prometeu algo, às vezes Deus vai fazer algo, Deus vai trabalhar em algo. E quando nós recebemos ou estamos perto de receber, quem passa por isso sabe que quando está perto de uma promessa cumprir, há uma batalha, né? Há uma batalha, há uma luta, há algo ali em volta, o inimigo ele fica trabalhando para que não venha cumprir aquela promessa de Deus na nossa vida. E Moisés, como um homem que falava face a face com Deus, ele sabia que não podia negociar, porque aquele povo já tinha feito coisas ali, né, que o Senhor, muitas vezes, o Senhor se ira, Deus fala até, né, de destruir o povo ali. Então Moisés, ele fala, eles são o teu povo, e eu acho muito lindo na palavra, quando ele fala, mas não é a tua presença, que é o nosso diferencial, a minha este povo, como um povo separado de toda a terra, você é um povo que tem o quê? Um rei, um dono. E a presença desse rei, desse dono no seu meio, no nosso meio, ela nos faz ser separados e vitoriosos e triunfar diferentemente de todo o restante. Então isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos promete isso. E quando você primeiramente preza isso, primeiramente você dá valor à presença de Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai abrir qualquer porta que você precisar dentro da vontade dele. Quando você preza, você não negocia. Deus, muitas vezes vai ser uma porta de trabalho que você precisa que ela abra, né? Mas você vai falar, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Não me faça, Senhor, avançar e tomar posse dessa porta se a tua presença não estiver comigo. Por quê? Muitas vezes nós podemos fazer coisas, tomar posse de coisas, estando longe da presença do Senhor. E eu não falo, você vai deixar Deus, você abandonar Deus, não é só isso não. Não é só você deixar de orar, não é só você deixar de crer, não é só isso. É mais grave ainda, porque quando você deixa de orar, quando você deixa de orar dentro daquela situação, quando você deixa de entender a voz do Senhor, você começa a caminhar sozinho. Você começa a caminhar e o Senhor muitas vezes, Ele está protegendo, Ele está guardando, Ele está com você, mas você não tem a presença de Deus mais para estar cumprindo aquilo que você está. E as coisas vão fazendo o quê? Vão ficando difíceis, as coisas vão se estreitando, né? E Deus havia falado, eu vou enviar o meu anjo diante de vós. Ele falou, não, anjo não. Se o Senhor não for conosco, não faça-nos sair deste lugar. E o que nós temos que fazer? Não podemos negociar a presença de Deus. A presença de Deus, ela é maior que qualquer porta. Ela é maior que qualquer porta, qualquer promessa. Porque ele sabia que foi Deus quem havia prometido, que ele estaria naquele lugar. Mas quando Deus fala que enviaria um anjo, ele simplesmente fala, não. A presença do Senhor no nosso meio é que nos faz sobressair. A presença do Senhor no nosso meio é que nos faz andar de forma diferente, é que nos faz ser reconhecidos de forma diferente. E se a tua presença não for, nós não queremos ir. É o que Moisés fala com Deus. Porque muitas vezes vai ter coisas boas que nós,
vamos alcançar, vai ter coisas boas que vão estar disponíveis, né? E Deus, ele vai permitir. Mas tem coisas, né? Eu sempre falo, Senhor, isso é permissão ou é vontade? Porque permissão, o Senhor permite até que coisas ruins aconteçam para crescimento, né? Tem coisas que acontecem para crescimento que não são boas, não, mas é o que? Permissão. E eu falo que eu prefiro a vontade. A irmã tá falando, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E nós não podemos o que? Negociar. Não, eu vou, Deus falou, eu vou. Mas todo tempo que você for tomar uma atitude, oração é todos os dias. Vida de oração é relacionamento íntimo com o Senhor todo dia. Às vezes o direcionamento que você recebeu lá atrás para fazer determinadas coisas já mudou, o Senhor, ele já mudou o direcionamento, mas como você não ouviu? Porque você não estava o quê? Ali na presença. Você não estava o quê? Dando ouvido, porque é todo dia. Deus fala todo dia. Deus se apresenta de forma diferente todo dia. Nós que não paramos para ouvir. O Senhor está falando, e muitas vezes nós negligenciamos a fala de Deus, porque é uma necessidade de todos os dias nós estarmos nos pés do Senhor. Há uma necessidade de todos os dias nós estarmos ali nos pés do Senhor, ouvindo os seus direcionamentos. E se a presença de Deus não for conosco, sem o Senhor, né? Ainda que o Senhor, ele fala, né? Que os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e os livram. Mas o que nós devemos querer? A presença do Senhor. Porque o Senhor, ele vai fazer você sobressair. O que é isso? Ele vai fazer você ficar, como Moisés disse, a tua presença não vai ser diferente, separado de todos os povos da terra. E é isso que Deus deseja, é isso que o Senhor deseja, que o seu coração venha queimar pelo Senhor, queimar pela presença dele, a ponto de que qualquer coisa que você vier a fazer no seu dia a dia, você não abre mão da presença de Deus. A Tati está falando, permissão acontece muito quando a gente pede desenfreado as coisas para Deus. A vontade dele acontece quando ele faz, até sem a gente pedir. É verdade, Tati, é verdade. Isso é muito importante, isso aí que você está falando. Muito importante. Porque às vezes você fica querendo tanto algo, querendo tanto, e às vezes Deus já falou, não vai nesse tempo, que vai acontecer coisas com você que não precisaria, não seria necessário acontecer agora. É igual o pai, que tanta criança insiste, tanto insiste, né? Que é vencido pelo cansaço. Fala, vai então. E aí acontece alguma coisa, e aí você fala, tá vendo? Às vezes é permissão, mas não é o quê? A vontade. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, quando Moisés, um homem que falava face a face com Deus, ele poderia ter entendido e aceitado que o anjo ia diante dele. Sim, ele poderia. Só que, quanto mais você vê Deus face a face, menos você consegue ficar longe dele. Quanto mais você encontra com o Senhor de uma forma extraordinária, menos você vai conseguir ficar longe da presença. Se o seu contato íntimo com Deus estiver acima de qualquer coisa, Moisés não estava ali para que o nome dele ficasse em evidência. Não. Moisés não estava ali para ser visto, não. O tempo todo nós vemos esse homem falando com Deus de uma forma a qual nosso coração chega a queimar, né, de amor pelo Senhor. Que intimidade desse homem com Deus, a qual ele falava com o Senhor e Deus respondia face a face. A palavra de Deus vai dizer que o rosto dele brilhava, tamanha era a glória de Deus sobre a vida dele. Então conhece o que o Pai, face a face, frente a frente. E com isso, o que ele quer? Ele quer a presença dele do lado dele. E ele fala, é o teu povo. Esse povo é teu, né? E aqui no versículo 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Não nos faça subir deste lugar. Pois como há de saber se achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Se a presença do Senhor não for, como nós vamos saber se realmente o Senhor falou que, né, achamos graça diante do Senhor, mas se a tua presença não for, como nós vamos saber? Porque a presença de Deus, ela ministra. A presença de Deus, ela responde. A presença de Deus, ela posiciona. A presença de Deus, ela coloca em evidência aquilo que precisa ficar em evidência no momento para o cumprimento de um propósito a qual Deus determinou. A presença de Deus, ela traz equilíbrio no ambiente.
A presença do Senhor não é um sentimento, não é uma emoção, não é isso. É a presença gloriosa do Rei que nos capacita para estar todos os dias andando e querendo, desejando andar com o Senhor Jesus. A presença de Deus, ela nos move, ela move o nosso coração em direção ao chamado de Deus maior, né? É o convite da graça. O convite da graça, da salvação. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar a sua vida através dessa palavra no dia de hoje. Porque a presença de Deus, ela quebra cadeias, grilhões e correntes terríveis. A presença de Deus, né, ela liberta, ela arranca coisas na nossa vida que às vezes a gente nem sabia que aquilo estava ali, que existia. A presença de Deus, ela está na nossa vida quando você entende que Ele é o mais importante. É como se você comesse uma fruta muito saborosa, né? Você está ali, você está se deliciando com aquela fruta saborosa. Você entende que você, né, colheu aquela fruta. Muitas vezes você vai lá, colhe, senta e vai comer aquele fruto delicioso. Mas teve alguém que plantou. Talvez mesmo que você não colheu esse fruto, chegou na sua casa, teve alguém que plantou. Assim somos nós. Assim somos nós. Deus deseja que nós venhamos produzir frutos agradáveis para que Ele venha se deliciar. Deus deseja que nós venhamos produzir, porque Ele nos plantou. Ele plantou. A palavra de Deus diz isso em vários textos, que o Senhor, Ele nos plantou. Então Ele deseja, Ele espera que Ele esteja o quê? Colhendo aqueles frutos. E quando Deus colhe esses frutos, quando você valoriza e prioriza a presença dEle em primeiro lugar, né? A Bíblia vai dizer, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão o quê? Por mim. Ninguém consegue chegar no Pai, né? Bom dia, eu te levo, Pai, Senhor Jesus. Ninguém consegue chegar no Pai se o próprio Jesus, né? Se não passar por Jesus. Jesus, Ele é o quê? É o caminho, né? E nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 33, do 12, versículo 12 em diante. Êxodo 33, versículo 12 em diante. E quando Moisés não negocia a presença de Deus, ele mostra para Deus o que? Olha, a promessa está aqui, está para cumprir. Está tudo à frente. O Senhor falou que vai enviar o anjo. Mas ele fala assim, ó, conheço-te pelo teu nome, também achasse graça aos meus olhos. Ele lembra a Deus do que Deus falou com ele. Ele lembra ele. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Moisés, ele fala, não, eu vou. Mas se a tua presença não for à frente, não for no nosso meio, não faça subir desse lugar. Pode ser qualquer promessa, pode ser o que o Senhor falou, pode ser qualquer coisa. Mas se não tiver a tua presença, não tem o mesmo sabor. Porque quando ele fala aqui no último versículo, ó, que é o 16, que ele vai dizer, ó, como há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ele fala, não, Senhor, não deixe de ir com a gente, não deixe de ir conosco, porque se a tua presença não vai, nós não, como que nós vamos ficar sendo diferenciados do restante sem a tua presença? E o que quer dizer isso? Você só é diferente por causa da presença de Deus que você carrega. Você só é diferente do restante dos povos da terra por causa da presença de Deus que está na sua vida. Você já deve ter ouvido isso. Nossa, você chegou a sentir uma paz. É a presença de Deus. É a alegria e a paz do Espírito. E ontem eu falei, o Senhor falava comigo ontem, você vai falar sobre a presença de Deus. E eu pedi ao Senhor uma confirmação. E dado certo momento no culto, né? Foi essa palavra, foi até uma palavra na ministração, né, do louvor. Eu falei, Jesus, que tremendo. E eu fiquei meditando, falei, nós não podemos negociar por causa de nada. Pode ser qualquer porta que vai abrir, pode ser qualquer coisa, por melhor que seja. Deus, a sua presença vai à frente, Senhor. O Senhor vai comigo? O Senhor vai estar no nosso meio? Sabe por quê? Porque sem a presença você pode estar nos melhores lugares. Você pode estar nas melhores mesas. Você pode estar na melhor companhia.
Mas se não tiver a presença, não vai haver separação, não vai haver glorificação. A glorificação é para o nome do Senhor. Porque a presença de Deus, ela faz você operar em áreas extraordinárias por causa da cooperação do poder de Deus. A presença de Deus, ela traz um diferencial. E Moisés, ele falou, não, Senhor, além de tudo é o que? Testemunho. Nós não somos conhecidos por ser diferente por causa da tua presença. Então Deus falou que eu vou enviar o anjo. Ele falou, não, se a tua presença não for, não nos faça subir desse lugar. Não, o Senhor pode me entregar qualquer coisa, mas eu quero a tua presença. Pode ser qual porta que estiver para abrir, mas eu quero a tua presença. A tua presença é o meu sustento, a tua presença é o que é o meu alimento. E por que Moisés ele não negocia? Porque nós vemos esse homem falando face a face com Deus, é o que nós falamos aqui. E quanto mais próximo de Deus você fica, menos você abre mão dele. Menos você consegue abrir mão da presença. Já não faz sentido nada, já não faz sentido terra nenhuma que você for alcançar, se não for a promessa do Senhor. Não faz sentido. E aqui nós vemos um aprendizado muito grande. Que não tem importância aquilo que Deus entrega, maior que a presença dele. Ele faz uma promessa. Essa promessa traria coisas tremendas ali para aquele povo. Libertação de cativeiro, mudança de vida, promessa ali, o cumprimento da promessa ali, trazendo, nossa, aqueles são o povo de Deus. Mas o que ele faz, Senhor? O Senhor vai estar lá? É você não abre mão de algo que você, mesmo que você esteve durante muito tempo em oração para conseguir, mas é você não abrir mão da presença de Deus adiante de você, cumprindo. Deus, ele tem nós temos visto que tem uma janela profética aberta. Nós estamos vendo uma janela profética aberta. E essa janela profética, há um vento que está soprando. Há um vento que está soprando, um vento precioso, é um som do céu. O Senhor está prestes, nós estamos vendo, está prestes a cumprimento de coisas grandiosas ao nosso redor. Nós vamos ver coisas extraordinárias, nós vamos ver coisas estrondosas acontecer. Por causa da presença do Senhor, Deus não perdeu o controle da situação. Deus, ele continua no controle. E se ele fez a promessa, nós não podemos abrir mão de que ele esteja ali para o cumprimento dessa promessa. Há uma promessa liberada sobre a sua vida. Nós vivemos um tempo em que nós vemos as coisas acelerando. O Senhor está acelerando processos. Deus está acelerando para o cumprimento do propósito dele. O Senhor está acelerando por causa do reino de Deus, por causa da noiva de Cristo, por causa da igreja. E se você certamente não negociar a presença de Deus, ele vai adiante de você separar você de outros povos, no meio do seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, vai haver diferença. Porque quando ele vai adiante, ele está ali em volta de você, há um diferencial na sua vida. Há uma paz, há uma plenitude de espírito, há uma alegria, um refrigério que só ele e só a presença de Deus pode entregar. Quando a gente, falando aqui agora há pouco sobre a glória de Deus se manifestar de forma tão intensa, a qual Moisés, o rosto dele brilhava e tinha que colocar algo para cobrir o rosto dele, conseguimos entender o quão próximo ele era de Deus. Quando chega a ter que cobrir a face dele por tamanha presença de Deus, a qual estava na vida dele, essa presença vem de um contato. E esse contato precisa ser alimentado. Esse fogo precisa ser aceso. O fogo da presença de Deus precisa ser aceso. E é todos os dias. O Senhor vela para que a palavra dele venha se cumprir. Nós precisamos ter alegria, gozo, regozijo na presença do Senhor. A presença do Senhor, ela abre cativeiros que você não consegue nem expressar. A gente olha e fala, Deus, como assim? O Senhor fez isso. Só por causa da presença de Deus. Então nós vemos ele ali falando, se realmente, o Senhor falou que achou graça, aqui, ó. Moisés, tu me dizes, faz subir esse povo, porém não me deixa saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achasse graça aos meus olhos. Deus se agradou, eu me agrado de você, Deus falando a Moisés. Então ele fala, se realmente o Senhor se agrada, traduzindo, então se o Senhor não for, eu não vou.
Se o Senhor está falando, é orar o quê? Sobre a palavra de Deus. É a oração mais poderosa que existe. Orar sobre a palavra. A palavra que está aqui, está escrita aqui. É você orar sobre a palavra, o que está aqui. Tudo que não está aqui dentro, né? E não é o que foi acrescentado do lado de fora, de Gênesis a Apocalipse. Não é as páginas que estão do lado de fora, porque qualquer um pode ir lá e acrescentar, né? Mas dentro de Gênesis a Apocalipse, né? O verdadeiro evangelho de Jesus, ali dentro contém as receitas que nós precisamos para que nós não venhamos nos perder, porque às vezes você pode receber algo muito grande, às vezes Deus pode estar prestes a cumprir algo muito grande, mas o Senhor, nós sabemos, tempo de cumprimento de promessa, parece que a gente está passando no finalzinho do funil. Não é assim? Parece que está chegando no finalzinho do funil, você fala, Deus, por que tanta coisa? Está pertinho de acontecer. Está pertinho do cumprimento da promessa que Deus fez. Mas muitas vezes nós somos o quê? Nós somos provados para ser o quê? Aprovados. Nós não temos como saber se quando Deus falou com Moisés daquela forma, se Deus estava, não, eu quero ver o que tem no coração dele. Nós não temos como saber disso, né? Mas de certo que a gente tem certeza que Deus já sabia qual era a resposta dele. Deus já sabia o que estava no coração dele. Deus já sabia tudo que tinha no coração dele, assim como sabe o que tem no meu e no seu. Então, qual seja a promessa que Deus te fez, qual seja a porta que você está esperando, não negocie a presença de Deus. Só entra naquela porta e permanece lá se a presença de Deus for com você. Porque senão você não vai sobressair. Você não vai ter coisas que você não vai conseguir resolver. Vai ter coisas que vai começar a virar um fardo pesado. Por quê? Porque a presença de Deus, ela não está mais ali. Porque a presença do Senhor, ela não vai estar ali com você. Você necessita da presença de Deus para que você seja orientado, para que você seja resguardado e para que você faça a diferença na terra. Pai, Senhor Marcelo, bom dia. Nós estamos em Êxodo capítulo 33, do 12 ao 16. Então, há uma necessidade da presença do Senhor. Por quê? Senhor, é na tua presença que eu vou vencer, né? A palavra de Deus, ela vai dizer, né? Com meu Deus eu salto muralhas, né? Quem é Deus senão o Senhor? Com ele eu desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Quem é Deus senão o Senhor? O Deus que me cingiu de força, adestrou minhas mãos para o combate, pôs em fuga os meus inimigos. Então, não tem como. Ele adestrou as nossas mãos, o quê? Para o combate. Ele fortaleceu os seus braços para o dia que você precisa. Senhor, a batalha está travada. Não, o Senhor já te fortaleceu. Se você não negocia a presença de Deus, como Moisés fez aqui, ó, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Pode ser a promessa que for, pode ser o que for. Deus, o Senhor vai comigo? Pai, o Senhor está comigo nessa porta? O Senhor vai passar comigo nessa porta? Então, quando você está próximo do Senhor, assim como esse homem falava face a face com Deus, né? O véu já se rasgou, gente. O véu do templo se rasgou. Naquela época precisava que o profeta chegasse diante de Deus, né? Chegasse diante de Deus ali com a oferta, com o sacrifício para o Senhor receber. E se esse profeta estivesse em pecado, qualquer coisa, tinha uma cordinha que era amarrada, era presa essa corda nele, porque ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar ali. Era um lugar santo. Ele entrava para oferecer sacrifício, né? E ninguém podia entrar. Era ele separado para oferecer sacrifício em prol do povo. Para o povo, né, chegar, levar o sacrifício, mas o sacerdote ia lá oferecer o sacrifício a Deus. E se ele estivesse impuro, segundo a lei, se fosse achado impureza, ele morria lá dentro e puxava-se com aquela corda que estava amarrada nele. Mas hoje não tem véu mais. O véu foi rasgado. Quando Jesus ele foi ali naquela cruz, no madeiro, pendurado, o véu do templo se rasgou. E o que significa isso? É Deus falando assim, olha, você tem livre acesso a mim. Você não precisa que ninguém venha oferecer sacrifício por você. Se derrama na minha presença e eu vou me revelar a você. O véu se rasgou, nós temos livre acesso a falar, você tem livre acesso. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Você não precisa pedir a esse ou aquele, faz para mim. Não, é Deus, você e Deus. Não tem ninguém que vai pedir para Deus, para você, não. Como irmãos em Cristo, nós podemos orar sim pelos irmãos. Mas o seu intercessor, o seu advogado é Jesus. O véu se rasgou. Isso o que está dizendo? Deus está falando aqui, olha, eu estou me dando a conhecer a vocês
têm, agora vocês podem, e tem como você estar perto de mim. Não tem véu mais ali, não tem véu, né? Ou seja, Jesus ele foi crucificado, pendurado no madeiro, e o pecado, o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço pelo pecado. Era uma dívida impagável. Era uma dívida que não tinha como nem eu nem você pagar. Quando ele se fez maldição por nós, diz a palavra, que ele foi pendurado naquele madeiro, sendo humilhado, sendo pisado, sendo, né, cuspido na face. Quando Jesus ele passa por essa situação, ele foi por mim e foi por você. Foi por causa do nosso pecado. Então aquele pecado ele levou na cruz e o véu que se rasgou. Porque o que a palavra vai dizer? O que faz separação entre nós e o Senhor é o pecado. Se você quiser viver uma vida de pecado, você vai fazer separação, você vai colocar esse véu de novo. Mas não tem, não tem. Ali quando Jesus foi pendurado no madeiro, a Bíblia diz, né, que vários mortos ressuscitaram, quase não se fala sobre isso, mas aconteceu. No dia que Jesus, né, ele foi crucificado, né, houve um terremoto, partiu o seu meio ali, dividiu, né, nós sabemos pela palavra, e o véu se rasgou e fendeu ali. E vários os sepulcros foram abertos e pessoas ressuscitaram. Olha o poder disso que foi. Olha o poder de tudo isso que aconteceu. Por causa de você e por causa de mim. Então não tem véu. Então você pode falar, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero esse trabalho. Bom dia, Maria Tereza, Pai Senhor. Bom dia, irmã, Pai Senhor. Se a tua presença não for comigo, eu não vou ministrar em tal lugar. Sabe por quê? O Senhor faz a promessa, olha, você vai pregar em tal lugar, você vai pregar a palavra, você vai pregar a minha palavra, você vai falar da minha palavra, você vai divulgar o evangelho. Daí você recebe um convite. Daí o que você vai fazer? Você vai orar para saber se naquele dia, naquele horário, Deus quer você naquele lugar. Ah, não, mas eu vou porque Deus mandou pregar o evangelho. Sim, mas como eu disse aqui, é contato direto, todo dia. Então, se é contato direto todo dia, seus joelhos têm que estar no chão para saber se naquele dia, naquele horário, o papai quer você lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem coisas que nós vamos fazer pensando, nós estamos fazendo para Deus. Não, a obra de Deus ela já foi feita. A maior obra que teve já foi feita. O Senhor ele já fez a obra, né? Nós estamos aqui o quê? Como testemunhas de Cristo, contando. Eu estou aqui contando para você, você conta para mim, eu conto e a gente aprende junto. Nós estamos falando das boas novas de Jesus. Então, o que isso quer dizer? Né? Nós sabemos perfeitamente que tudo que você for fazer tem que ter oração. Deus, eu vou tal lugar, gasta 5 minutinhos, 10, Senhor, o Senhor me quer nesse lugar, esse dia assim, o Senhor me quer lá, porque muitas vezes nós vamos sozinhos. Senhor, o Senhor me quer em tal lugar, Pai, o Senhor me quer. Não é todo convite que você recebe que você aceita. Tem uma festa, tem tudo. Mas eu tenho um lugar que era mais importante para eu ir. Senhor, onde o Senhor me quer nesse dia? Porque às vezes você pensa que você vai estar em determinado lugar. O Senhor fala, não, mas eu não quero você nesse lugar ainda que você queira estar lá. Eu te quero em outro lugar. E é necessário, porque é a presença de Deus que traz domínio, controle sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos encerrar, né? Já falamos 1 quilo, 2, né? Nós vamos estar encerrando, né, a palavra do Senhor hoje, a live nesse tema, né? A presença do Senhor. E nós vamos orar, né? Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus. Irmã Elza, eu fiquei maravilhado com o seu áudio que você mandou lá, né? Pedido de oração. Deus já está respondendo e Deus está trabalhando. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Louvo a Deus pela sua vida. Pai Senhor, pastora Ana, que bênção a senhora por aqui, né? Ela chegou a tempo da oração ainda, né? Chegou a tempo da oração. Mas, né, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque, como nós falamos, tema maravilhoso, né, Tati? A presença de Deus. Nós falamos aqui, quando Moisés, ele não negocia, não fala, Deus, se não for a tua presença, se o Senhor não for, não nos faça subir, não nos faça sair daqui. O verdadeiro sentido de tudo é a palavra, é o poder de Deus. Não adianta eu receber qualquer coisa, não adianta o cumprimento de qualquer coisa. Se Jesus ele não estivesse, a presença de Deus, ela não for primeiro, né? Ele fala, não, o anjo, né? Deus já tinha falado que ia enviar o anjo. Moisés, o que ele fala? Moisés, ele fala, não, se a tua presença não for, não nos faça subir desse lugar. Deus não é comerciante, é verdade, Eliane. E nós temos necessidade de orar,
em todo tempo. Deus, onde o Senhor me quer? Qual porta que o Senhor me quer? O que o Senhor me quer fazendo? Porque muitas vezes nós vamos sozinhos. Às vezes simplesmente você vai ter uma conversa com alguém, você vai fazer uma ligação. A gente vale a pena perder 5 minutos para saber se aquilo ali é de Deus para a gente no momento. Porque muitas vezes nós podemos perder bênçãos e vitórias, e eu não falo de bênçãos terrenas, eu falo de coisas que vão durar e vão ecoar por toda a eternidade. Por causa de perder 5 minutinhos de oração, evita muito problema na nossa vida. Amém? Vamos orar? Nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa casa, né? Nosso trabalho, a nossa família. Nós vamos orar, né? Pelas causas também que já foram, né, pedidas, enviadas, temos pedido de orações. Nós vamos estar orando agora, né? E encerrando a live em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, de segunda-feira, a qual o Senhor, Pai, mais uma vez nos permitiu estar aqui falando, sem condições, porque nós somos tão falhos, Pai, tão falhos para falar de um Deus tão grandioso, tão extraordinário, sem capacidade alguma, Senhor, de estar falando com o Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor, Pai, conhece o interior, conhece o nosso interior, conhece a nossa vida. Só o Senhor é capaz, Senhor, de fazer na nossa vida coisas extraordinárias, como nós temos visto, Senhor, nesse momento de oração, nesse momento de palavra no café. E os testemunhos, Pai, que eu tenho recebido é para a Tua glória. As coisas que o Senhor tem feito é tudo para a glória do nome do Senhor. As curas que o Senhor tem trago é tudo para a Tua glória. E nós queremos nessa hora nos desfazer, Pai, de qualquer coisa que venha atrapalhar e tirar, Senhor, a Tua presença do nosso meio. Nós queremos pedir que neste dia o Senhor venha, em nome de Jesus, a curar os enfermos, arrancar, Senhor, as dores, agir segundo a Tua vontade, tirar os medos, os temores, a ansiedade. Que o Senhor nessa manhã quebra as cadeias da ansiedade, Pai. As cadeias, Senhor, Pai, de enfermidades, Pai, de setas malignas, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus nessa manhã. Envia, Senhor, o Teu poder para abrir, Senhor, a mente, trazer um posicionamento a qual nós necessitamos, sem embaraço, sem prisões nos nossos pés. Porque o inimigo quer tentar colocar prisão, Senhor, para parar aquilo que o Senhor, Deus, nos entregou a fazer. E essa prisão, muitas vezes, somos nós que permitimos na nossa mente. E nós pedimos nessa manhã, quebra todos os grilhões, prisões, cadeias de morte, laços de morte. Deus, causas que estão na justiça, pedidos de oração pela saúde. Senhor, olha a causa da irmã Elza, a qual ela, Senhor, pediu por esses dias. Continua trabalhando, Senhor, na vida do pai dela. Continua usando a tua filha como instrumento, Senhor, ali na casa dela, pregando a palavra, fazendo, Deus, o que o Senhor chamou ela para fazer. E eu louvo e eu glorifico ao Senhor, Deus, pela vida da tua irmã, assim como as demais irmãs e aqueles que vão passar posteriormente. Que aquele que vier, Senhor, a ficar 15 segundos, Pai, nesse vídeo, a qual vai ser, Pai, compartilhado ali. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha fazer a tua vontade, a tua obra, em nome de Jesus. Amém? E eu estava num momento de oração essa semana, eu ouvia, no momento de oração, nitidamente, bom dia, Fernanda Paz, eu ouvia nitidamente um louvor, né, como se fosse a irmã Elza louvando. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu em oração, eu parei, né, um momento, eu estava na minha cozinha até, eu parei, né, onde que a gente tiver é hora, né. Saí do que eu estava fazendo, parei e fui orar. E eu ouvia direitinho, naquele momento de oração, irmã Elza está aí, a voz trombeta ela. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus. E eu comecei a ouvir, né, Rose, é lembrança, não, o Espírito Santo de Deus trouxe ela louvando, né, que o culto na casa dela é logo aqui acima, e eu precisava de uma resposta, e Deus tocou na minha filha, né, ela estava com dor, e eu comecei a ouvir a irmã como se ela estivesse louvando, né, eu sei, estou contando porque vai edificar a vida dela, e não só a dela, né, a de outros também, e Deus tocou na minha filha, ela, né, saiu para a igreja ela com dor, né, ela recebeu oração lá também e voltou sem nada, e eu entendi, falei, não, eu tenho certeza que não foi à toa que o Senhor me trouxe a irmã aqui louvando, né? E Deus está visitando a minha casa. Então, a importância que nós temos de estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que às vezes eu ouço daqui de casa, ela está lá louvando, eu ouço daqui de casa. É o que Moisés disse aqui na palavra, né? Se a tua presença não for conosco, né? Lá em Êxodo 33, capítulo 12 a 16, quem chegou depois na live vai ficar salvo, é só você pegar lá do começo.
E eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? E a presença do Senhor Jesus passou aqui. A menina, pra glória de Deus, nada. Daí que umas 2 horinhas não tinha nada. Pra glória de Deus não tem nada, né? E cessou aquela dor que ela tava, pra glória de Deus. Então a gente tem que testemunhar as maravilhas de Deus, né? Eu gosto de testemunhar, por quê? Porque é necessário para que um venha edificar o outro. Amém? Assim nós encerramos no dia de hoje. Amanhã, 7 da manhã, nós estaremos aqui, se o Senhor Deus nos permitir. 7 da manhã, né? A partir de 7 da manhã, nós estamos aqui no nosso Café com Palavra. Amém? Fica com Deus e até amanhã. Se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fica com Cristo.